Começar a nossa escola bíblica. Hoje falaremos sobre o chamado eficaz. Eu tinha colocado SBD no calendário e antes eu tinha colocado 4 aulas juntos, que era chamado, a justificação, a adoção e a outra que eu esqueci. Tinha colocado as 4 juntas, só que lendo e revisando a EBD, eu decidi separar elas, então vai ser uma aula para cada, tá bom? E hoje a gente vai falar um pouco sobre o chamado eficaz de Deus para o cristão. Você pode abrir sua Bíblia comigo em Efésios 1, Efésios capítulo 1, para a gente introduzir nosso tema aqui, Efésios capítulo 1. Deixa eu ver aqui também. Nós vamos ler Efésios 1, de 7 até o 14. Ok? Efésios 1, de 7 a 14, eu vou ler aqui. Diz assim a palavra de Deus: Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério de sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Nosso texto de hoje, então, nosso capítulo é sobre o chamado eficaz, sobre a forma como Deus ele chama o cristão para a salvação. Então vamos lá, alguns detalhes importantes que nós temos aí na folha, você tem na folha. Primeiro ponto é que aqueles a quem Deus predestinou para a vida, a Ele apraz, ou seja, ele sente vontade disso, ele se engrandece nisso, que em seu tempo determinável, aceitável, chamar eficazmente, e aí o restante do texto por sua palavra e Espírito. Mas vamos pegar esse primeiro detalhe, essa primeira frase. O que significa chamado eficaz? É a forma como Deus ele chama o cristão para a salvação. Então, a gente viu na semana passada que o homem ele é totalmente pecador, ele não tem o livre-arbítrio, não tem a liberdade de escolher a Deus. No entanto, nós precisamos entender, como reformados, como cristãos reformados, como então que Deus ele chama o homem para a salvação, como ele salva o cristão, e é isso que a gente vai discutir aqui. Então, o primeiro ponto é que Deus ele predestina as pessoas a então o aceitarem, a o salvarem, e esse é o chamado eficaz. Deus ele destinou previamente aqueles a quem ia ser salvos, e então os chamou. Deus chama de uma forma, que é essa palavra eficaz, de uma forma que é impossível o cristão, aquele que será cristão, ele rejeitar o chamado de Deus. Então é impossível uma pessoa que é chamada por Deus
é impossível ela rejeitar a Deus. Então, por mais que a gente diga, quando a gente está pregando o Evangelho, olha, não resista o chamado de Deus, não resista quando Deus te chama, mas é impossível aquele que de fato será salvo a resistir o chamado de Deus, porque quando Deus chama, Ele chama de maneira eficaz. É o que nós chamamos também de graça irresistível. Então envolve nisso, Tem alguns que acreditam na graça resistível, ou no chamado que não é eficaz, que é o chamado, Deus chama, mas o homem pode resistir ao chamado de Deus. E nós, de acordo com a nossa confissão de fé, nós acreditamos que quando Deus chama, Ele chama de maneira eficaz. Vamos para Romanos 8, se você puder abrir, Romanos 8, versículo 30. Alguém pode abrir nesse texto e ler em voz alta? Romanos 8, versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Ok, por que esse texto é importante para a nossa EBD, o nosso conceito aqui? Porque este conceito do versículo 30, ele é uma sequência, é cronológico. A gente já estudou isso bastante lá nas pregações de Romanos. Então, Deus, Ele primeiro predestina, depois Ele chama. E depois que Ele chama, Ele então justifica. Depois que Ele justifica, Ele glorifica, tanto aqui na terra e tanto no céu. E é esse é o ponto em que nós veremos aqui. O que isso significa? Que antes de Deus chamar, Ele predestinou. Antes de Deus te convidar, te chamar para receber a salvação, antes de Deus te chamar para o arrependimento, para que você creia em Cristo Jesus, Ele primeiro te predestinou. Ele já sabia, Ele já tinha destinado que você seria salvo. Então, primeiro Ele predestina, depois então Ele chama. Não é como alguns outros acreditam, que primeiro Deus chama, Ele concede a possibilidade da salvação, e então Ele predestina essa pessoa para receber a salvação. Então, o texto ele é bem claro aqui. Primeiro Deus predestina, depois então é que Deus salva. Agora, como Ele salva? Como Ele chama? De que forma Deus chama o cristão? O texto nos mostra aqui 5 maneiras aos quais Deus Ele chama. Qual que é o processo então de Deus chamar uma pessoa para a salvação? Primeiro, então depois ali dos versículos, ele diz ali, por sua palavra e espírito, do estado natural de pecado e morte, no qual eles estão por natureza, para a graça e a salvação por Cristo Jesus. Então a primeira forma como Deus Ele chama o cristão é por meio da palavra, é por meio do Espírito. Então o cristão, aquele que se tornará cristão, ele é salvo por meio do ouvir a palavra e por meio do convencimento do Espírito Santo. Então uma pessoa só pode se tornar cristã, só pode ser chamada eficazmente por Deus se for por meio da palavra. Então existem alguns teólogos mais liberais que estão hoje em dia surgindo, que eles estão acreditando que não, tudo bem se a pessoa for muçulmana, se a pessoa for espírita, se a pessoa for de outra religião, pode ser que ela seja salva. Mas nós acreditamos que somente por meio da palavra, somente por meio da Bíblia, somente por meio da pregação do Evangelho, é que uma pessoa pode ser salva. A pessoa só pode ser salva de fato se ela ouvir o Evangelho e se o Espírito Santo convencer aquela pessoa da salvação. Segundo ponto, então, que faz parte disso também, diz assim: isso Deus faz, Ele faz
iluminando suas mentes de maneira espiritual e salvífica, para que entendam as coisas de Deus. Então a gente já falou bastante sobre isso, lá em 1 Coríntios também diz isso, em Atos 26 e Efésios 1, 17, 18, que deixa bem claro que é o Espírito Santo quem nos ilumina, é o Espírito Santo quem nos revela a palavra de Deus. Então ele nos ilumina, ele abre a nossa mente para que nós possamos entender. Então, quando Jesus principalmente estava pregando sempre o reino de Deus aos fariseus, ele dizia: eu falo por meio de parábolas, para que os seus ouvidos escutem, mas não entendam. O que ele estava mostrando é que uma pessoa só pode se converter de fato se o Espírito Santo iluminar aquela pessoa, se o Espírito Santo revelar a sua palavra, mostrar a vontade de Deus. Então a pessoa só pode ser salva se ela for iluminada, se a sua mente abrir, se Deus abrir a sua mente para que ela possa compreender. Terceiro modo, então primeiro Deus ele revela a sua palavra, ele abre o entendimento da pessoa, e o terceiro modo, ele tirando-lhe o coração de pedra e dando-lhe um coração de carne. Então a terceira forma aqui é que Deus, ele além de mudar a sua mente, ele agora tira o coração de pedra dessa pessoa e coloca um coração de carne. Ele usa o texto aqui de Ezequiel 36, versículo 26, que diz assim: eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Então qual é a ideia aqui? Deus, no processo de salvação, no processo de chamar a pessoa à salvação, ele tira um coração que iria rejeitá-lo, ele coloca um coração de carne, um coração verdadeiro, renova o seu coração, para que essa pessoa possa então aceitar, entregar a sua vida a Cristo. Quarto, então ele tira o coração de pedra, e por quarto, ele renova as suas vontades, e por sua onipotência, predispondo-os para o bem e atraindo-os irresistivelmente para Jesus Cristo. Então esse quarto ponto aqui, ele está dizendo que Deus, ele renova a nossa mente. Então esse foi o processo como Deus fez conosco. Ele troca o nosso coração e ele renova a nossa mente, renova os nossos desejos. Deuteronômio 30, versículo 6, eu vou ler aqui, diz assim: o Senhor, o seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração de seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Então o texto, ele nos mostra que Deus, ele renova o nosso coração, renova as nossas vontades, renova a nossa mente, para que a gente possa crer em Deus. E por fim, e aqui que entra a parte mais discutida, a parte mais difícil de nós entendermos. Nessa última frase, então, nesse primeiro ponto, que é a quinta maneira como Deus nos salva, diz assim: no entanto, eles vêm a Cristo muito livremente, sendo para isso feitos dispostos pela sua graça. O que isso significa? Está vendo que há 4 maneiras em que Deus ele faz para que uma pessoa seja salva. Ele revela a sua palavra, ele abre o seu coração, ele ilumina essa pessoa, tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, ele renova a sua mente, mas existe também a responsabilidade humana, existe também a resposta do homem. Então não adianta eu falar assim: eu sou salvo,
mas eu nunca entreguei a minha vida a Cristo Jesus. Eu só passei a vir para a igreja. Não, você precisa entregar a sua vida a Cristo Jesus. Eu já fui batizado até, eu sou membro da igreja, mas eu nunca tomei uma decisão de seguir a Cristo, mas eu sou salvo. Não existe isso. Você precisa sim tomar uma decisão por Cristo. Você precisa sim ir até Cristo, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão ao Senhor, e Deus então assim te salvará. Então, o que eu gosto até de dizer, como muitos dizem, que a maneira como a gente prega o Evangelho muitas vezes é uma maneira arminiana. O que eu quero dizer com isso? A gente diz, olha, se arrepende do seu pecado, toma uma decisão por Cristo, você precisa aceitar a Cristo, Alguns gostam de dizer, você precisa aceitar a Cristo, e não há nada tão de errado assim em você fazer apelo. Não é tão errado assim você fazer apelo, porque de fato a pessoa precisa daquele momento em que ela toma a sua decisão em seguir a Cristo. No entanto, nós devemos entender que por trás de todo esse processo da pessoa entregar a sua vida ao Senhor, Deus, Ele estava ali em todo o processo inicial. Então, antes da pessoa tomar uma decisão por Cristo, Deus já vinha ali revelando por sua palavra, iluminando o seu coração, tirando o coração de pedra, colocando um coração de carne, renovando a sua mente, e então, por fim, a pessoa tomou a sua decisão. No entanto, até mesmo tomar a decisão de maneira livre também é de acordo com a presciência. Deus já sabia que isso ia acontecer, Deus já destinou que essa pessoa então tomasse essa decisão, mas a pessoa precisa tomar uma decisão. Então muitas vezes a gente, como reformado, como calvinista, sei lá o que for, às vezes a gente tem medo de falar para a pessoa, olha, toma uma decisão por Cristo, se arrependa. A gente tem medo de fazer esse tipo de apelo, que a gente acha que não, a pessoa já vai ser salva por Deus, mas a pessoa precisa sim ter a sua resposta. Ela precisa responder para Deus a esse chamado. E se ela responder para Deus, e se ela realmente se arrepender dos seus pecados e responder para Deus positivamente, significa que Deus já a predestinou, que Deus já a chamou. Se ela não responder positivamente para Deus, significa que Deus não a chamou, que é isso que a gente vai ver nesse próximo ponto aqui. Alguma pergunta até aqui? Está dando para entender? Está meio confuso? Quer que explique novamente algum ponto? Alguma pergunta, irmãos? Não. Por enquanto não? Não. Então vamos lá. Segundo ponto então. Esse chamado, o chamado eficaz de Deus, é somente por livre e especial graça de Deus, e não provém de qualquer coisa prevista no homem, e nem de algum poder ou agência da criatura, sendo ele totalmente passivo nisso, estando morto em pecados e transgressões, até que, sendo vivificado e renovado pelo Espírito, ele é capaz de corresponder a este chamado e a receber a graça oferecida e comunicada nele. O que esse texto então significa? O que esse texto nos revela? Isso é muito importante, porque o que acontece aqui? Muitas vezes as pessoas acreditam, e até com certo tipo de orgulho, certo tipo de arrogância, muitos cristãos são muito arrogantes nesse sentido, pensando que são melhores que os ímpios, porque escolheram a Deus. Então, eu sou melhor do que o meu vizinho, do que o meu colega de trabalho, do que alguém da minha família. Eu sou melhor que essa pessoa, porque eu escolhi a Deus.
porque um dia tomei uma decisão por Cristo e escolhi o Senhor. E às vezes a pessoa se orgulha disso. Não, porque eu sou melhor do que a outra pessoa, porque eu sou cristão. Eu sou cristão, eu bato no peito, né? Eu sou cristão, eu sou melhor. No entanto, o texto é bem claro, principalmente lá em Efésios 2, que a gente já tanto conhece, que diz que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Pensa comigo a seguinte ilustração. Imagina que existe uma pessoa se afogando ali no mar, né? Aí o que o salva-vidas geralmente faz quando a pessoa se afoga no mar? Ele vai e joga aquela boia, né? Aquela boia salva-vidas. Aí a pessoa vai lá, segurando aquela boia e volta. Agora imagina se há uma pessoa morta ali, a pessoa já morreu, já está totalmente morta. Vai adiantar alguma coisa o salva-vidas jogar aquela boia para aquela pessoa? Não. O que o salva-vidas tem que fazer se a pessoa está morta? Tem que ir lá, mergulhar, tirar aquela pessoa daquele mar, levar até a praia e tentar de alguma maneira fazer uma respiração boca a boca ou algo parecido para ver se a pessoa volta à vida. No entanto, o que Deus faz conosco não é nos ressuscitar. Na verdade, Ele nos dá vida. Então nós estávamos mortos. A salvação não é essa boia salva-vidas que Deus joga para a gente e diz assim: olha, se você quiser ser salvo, pegue a boia e eu te puxo. Não é assim. A salvação é Deus entrando no mar, nos tirando do mar, nos tirando da morte, levando então para a praia e nos dando vida. Ele tem o poder de nos dar vida, não é nos ressuscitando, é nos dando vida, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É isso que o texto lá de Efésios diz. Então a ideia aqui é que ninguém por vontade própria pode chegar e falar: olha, eu escolhi Deus porque eu tinha bondade no meu coração, eu escolhi a Deus porque eu tinha uma fagulha no meu coração de bondade, e aí quando Deus me revelou a sua salvação, eu com a minha fagulha de bondade escolhi a Deus. Não existe isso. Não existe isso. Não existe nenhuma fagulha de bondade em nosso coração. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus simplesmente nos salvou. Deus simplesmente nos deu vida. Simplesmente nos deu vida. Então, continuando aqui, para isso é necessário um poder que de modo nenhum é menor do que aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos. Então, para que a pessoa puder receber a salvação, para que a pessoa possa receber a salvação, para que a pessoa possa entregar a sua vida ao Senhor, ela precisa ser antes vivificada. Ela precisa ser antes, Deus precisa antes dar vida àquela pessoa, para que a pessoa possa então responder a esse chamado. Então não tem nada em nosso coração, não tem nada em nossa vida que a gente possa nos orgulhar e falar assim: não, mas eu escolhi Deus, eu sou melhor do que aquela outra pessoa que não escolheu, eu escolhi ao Senhor. A gente não pode nos orgulhar disso, porque não há nada em nós que a gente possa escolher ao Senhor. É Deus quem nos chama. Ok? Alguma pergunta até aqui? Alguma acréscimo? Tem. Vai, irmão João. Um cristão, ele tem questão de, como eu já vi muitas pessoas cristãs assim, que ganhou a alma para Cristo. Pode ser? Que ganhou a alma para Cristo? Já ouvi cristão dizer que já tinha ganhado alma para Cristo. Como se fosse ter conquistado a pessoa para a igreja, não é que assim, aquela conquista que conseguiu, ganhou uma alma para Deus. É interessante essa frase, né? Hã? É interessante, essa frase é interessante, né? Eu acho que inicialmente não tem nada de errado eu falar isso.
né? Não tem nada de errado. No começo não, inicialmente é uma expressão boa até, no sentido de que, olha, eu ganhei aquela alma para Cristo, no sentido de que eu fui e preguei o Evangelho para ela, e ela então entregou a sua vida a Cristo Jesus. Mas ela pode se tornar uma frase arrogante, né? No sentido de que, como se eu tivesse feito alguma coisa para que aquela pessoa pudesse ser salva. Na verdade, nós somos servos inúteis, como diz Jesus, né? A gente só prega o Evangelho, a gente não convence ninguém, a gente simplesmente vai lá e fala de Jesus para a pessoa. Então não é a gente que ganha a alma da pessoa, né? Na verdade, quem ganha a alma é o próprio Deus. É Deus quem vai lá e salva aquela pessoa. Então essa frase ela pode ser um pouco complicada mesmo. A gente tem que tomar cuidado com ela ao falar ela, né? Porque ela pode soar de maneira orgulhosa, de maneira arrogante, né? A gente tem que realmente, a gente tem que tomar cuidado mesmo. A gente pode dizer, né? Olha, fui eu que preguei o Evangelho para aquela pessoa, fui eu que... Ele é meu filho na fé. Paulo usava muito isso, né? Ele é meu filho na fé, ou seja, fui eu quem... Foi por meio de mim, né? Da minha pregação, que Deus salvou aquela pessoa. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque de fato pode ser uma frase arrogante mesmo. Arrogante mesmo. Muito bom. Terceiro ponto aqui, ele entra numa discussão, nesse terceiro ponto, que eu vou dar só aqui aquilo que ele coloca, ok? Aquilo que nossa confissão de fé diz. A gente não vai entrar tanto assim em discussão, tá? O que ele diz aqui no terceiro ponto? Que as crianças eleitas que morrem na infância são regeneradas e salvas por Cristo através do Espírito, que opera quando, onde e como lhe agrada. Que tipo de criança que provavelmente ele está dizendo aqui? Não está falando a criança que, por exemplo, um bebê ou algo parecido. O que ele está colocando aqui é a criança que, mesmo que não tenha uma total compreensão do Evangelho, mesmo que não tenha uma total compreensão do que é salvação, de tudo isso que a gente está discutindo, sobre predestinação, chamada eficaz e etc., mesmo que a criança não tenha essa total compreensão, ainda assim, se ela entregar a sua vida a Cristo Jesus, e se ela for eleita por Deus, ela será salva. Por que ele coloca esta frase? Porque muitos daquela época, e muitos cristãos, acreditam que uma pessoa só pode ser salva depois da maioridade, ou depois dos 12 anos, depois dos 13 anos, alguns dizem depois dos 7 anos. Mas o que o texto está colocando aqui é que mesmo uma criança com pouca idade, se quando foi pregado o Evangelho para ela, ela disse, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, e se essa criança, logo na sua infância, ela morrer, ela não tiver a oportunidade então de crescer e de ter maior conhecimento sobre quem é Cristo Jesus, se de fato ela foi eleita, ela pode ser salva. Então muitas vezes as igrejas no passado às vezes acreditavam nesse sentido de que uma criança não pode ser salva. Então a gente tem que aguardar a pregar o Evangelho para essa criança quando ela tiver o conhecimento de 7, 8 anos. Aí a gente começa a pregar o Evangelho para ela. Não, a gente tem que pregar o Evangelho para uma criança desde a barriga da mãe. Tem que pregar o Evangelho para uma criança com 1, 2, 3 anos de idade. E pode ser que a criança com 3 anos de idade já consiga compreender, já entregue a sua vida ao Senhor e seja salvo. Então a gente pode acreditar nisso, e é isso que o texto está nos trazendo. Não está dizendo aqui da criança que morre, o bebê que morre. Daqui a pouco ele vai falar um pouco sobre isso aqui. Mas está falando da criança que não tem o total compreendimento, não tem o total compreensão, como nós temos da palavra de Deus, mas quando é pregado o Evangelho para ela, ela entrega a sua vida ao Senhor, ela pode ser salva se ela for
eleita. Então, nós podemos acreditar que há crianças que são cristãs e muitas vezes melhores do que a gente, né? Alguma pergunta sobre esse ponto? Tem. Fala, irmão João. Todas as crianças, ela pode ser salva? Como assim? Assim, como aqui pode ter, vamos supor, todas as crianças que deu mesmo que ela tenha durado pouco dia, ter morrido, como as crianças ter morrido já maiorzinha? Nós acreditamos, irmão. E aí? A pergunta é, se toda criança que morre tem a salvação? Ok. Nós acreditamos, irmão, que nós nascemos em pecado. Então, muitos salmos dizem isso. Nós acreditamos que toda pessoa ela já nasce em pecado. Então, um bebê, uma criança de 1 ano de idade, de 6 meses, de 2 meses, ela já é pecadora. Então, nós não acreditamos que a criança, ela nasce inocente. Nós acreditamos que a criança, ela já nasce pecadora. Todo mundo nasceu em pecado. Todo mundo é pecador. E todo mundo merece a morte. Então, quando uma criança, logo depois que nasce, ela já demonstra que ela é pecadora. Ela não é inocente. Ela já demonstra que ela é pecadora. Seu coração já é pecaminoso. O que uma criança, se morrer logo na infância, o que uma criança merece? É difícil falar isso, tá? É difícil falar isso. Mas o que uma criança merece? Ela é pecadora, ela merece o inferno. Ela não é inocente. Ninguém nasce inocente. Todo mundo nasce em pecado. Todo mundo merece o inferno. No entanto, é o que ele vai falar aqui nesse segundo ponto, que eu vou ler aqui, que diz assim: do mesmo modo, são salvas todas as pessoas eleitas, incapazes de serem chamadas exteriormente pelo ministério da palavra. O que esse texto então nos traz? Ele abrange aqui muitas coisas. E o que ele então nos revela? Que se um bebê ele morreu, ele merece o inferno. Ele merece o inferno, porque ele é pecador. No entanto, ele não teve oportunidade de ouvir a palavra de Deus, porque ele era incapaz de ouvir a palavra de Deus. Porque ele não tinha como entregar a sua vida ao Senhor. Ele é incapaz, uma pessoa incapacitada. E nós acreditamos que para essas pessoas incapacitadas, Deus é gracioso e Deus, se quiser, Ele pode salvar essa pessoa. Então, o que nós acreditamos é que se um bebê morre, se Deus quiser salvar aquele bebê, Ele pode. Se Deus quiser enviar esse bebê ao inferno, Ele pode? Ele pode. Deus é Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser. No entanto, eu gosto de ter mais essa visão de que Deus, Ele é misericordioso. Ele é um Deus bondoso. E se a pessoa morrer, se esse bebê morrer sendo incapaz de ouvir o Evangelho, Deus então pode ser misericordioso com essa criança, com esse bebê, e então salvá-lo. O mesmo para mim se aplica, que é o mesmo que o texto diz também, sobre uma morte prematura, ou então sobre deficientes. E aqui eu estou colocando deficiente de alto nível, né? De alto nível. Por que um deficiente de alto nível? No sentido de que a pessoa não consegue nem ouvir, nem responder, nem dizer sim e não. Só que muito do que é contado na história é que muitos deficientes, quando escutam do Evangelho, respondem e podem responder, mesmo balançando a cabeça, muitos respondem positivamente. Muitos dizem, sim, eu quero. E eu creio, irmãos, que Deus ele é misericordioso com essas pessoas incapazes de ouvir externamente o Evangelho. Incapazes de ouvir.
Não é porque não houve um pregador ou algo parecido, mas porque ele não tem capacidade de ouvir externamente a salvação. Deus então é misericordioso e pode então salvar aquela pessoa. Diga, irmão João. Porque um dia desse, eu estava ouvindo aí no jornal, e mesmo aqui pertinho aqui ali para Ponte Esperantina, aquela região ali, 3 crianças entraram no quarto e levaram para ficar um fogo e morreram queimados. É por isso que eu digo, tem muitas crianças que tem assim, um pouco. Assim, porque eu já ouvi a palavra do Senhor, vários pregadores de palavra, e já ouvi dizendo que é por criança que tem salvação. Isso aí, irmão, é mistério de Deus também. Né? Eu acho que a gente não pode ser duro, né, em dizer, não, a criança vai para o inferno, porque a gente não sabe. Mas a gente tem que entender que, se Deus quiser mandar essa criança para o inferno, ou melhor, Deus não manda ninguém para o inferno, né? Mas se essa criança for para o inferno, Deus permitir isso, Deus está sendo justo, porque todos nós merecemos o inferno. Mas se Deus quiser salvar essa pessoa, essa criança, Deus está sendo misericordioso. Então a gente tem que pregar a mensagem de salvação, sem pregar a mensagem de salvação. A gente não pode ser duro no sentido de comprovar, né? Não, a criança que bebeu, o bebê que foi abortado, ele vai para o inferno porque todos nós nascemos em pecado. Na verdade, não é o que os reformados acreditam. Os reformados acreditam que Deus, ele pode exercer a sua misericórdia sobre esse tipo de pessoa. Porque Deus, além de ser justo, ele é porque ele é justo, né? Ele é misericordioso. Então, por isso que o texto traz dessa maneira, e eu também acredito dessa maneira. Vamos para o quarto ponto, então? Quarto ponto. Outros não eleitos, então aqueles que não são eleitos, embora possam ser chamados pelo ministério da palavra e tenham algumas das operações comuns do Espírito, contudo, não sendo eficazmente atraídos pelo Pai, eles nem querem e nem podem verdadeiramente vir a Cristo e, portanto, não podem ser salvos. Então, o que acontece, o texto que está trazendo aqui, é o que acontece com a pessoa que não é eleita por Deus, mas talvez participe da igreja, talvez até seja membro da igreja, talvez até pastor, talvez até uma pessoa que diz que é cristã, mas na realidade não é. Por que não é? Porque nunca houve uma transformação interior dessa pessoa. Nunca houve de fato uma confissão verdadeira. E ela nunca foi chamada por Deus. Embora ela tenha ouvido a pregação do Evangelho, embora ela tenha ouvido a palavra, essa pessoa talvez nunca confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Apesar de muitas vezes essa pessoa parecer viver. Quero ler um texto com vocês de Hebreus 6, versículo 4 e 5. É um texto bastante discutido, com bastantes interpretações, mas nós normalmente acreditamos de acordo com o que ele diz aqui. Hebreus 6, 4 ao 5. Alguém pode ler esse texto? Hebreus 6, 4 a 5. Alguém pode ler? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Okay. O que esse texto está dizendo? Que existem pessoas
que elas foram iluminadas, elas provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, ou seja, cooperaram com a missão de Deus, experimentaram a bondade da palavra de Deus, experimentaram os poderes da era que há de vir. Então viram, participaram da missão de Deus, participaram da igreja, pregaram o Evangelho, mas elas caíram. E a ideia de cair aqui é uma pessoa que rejeita totalmente a palavra de Deus. A palavra aqui ela é semelhante à apostasia. A pessoa que é um apóstata, a pessoa ela simplesmente ignora, ela deixa de lado e prega, e está agora pregando contra aquilo que uma vez ela achou que cria. Essa pessoa, na verdade, ela nunca foi chamada, ela nunca foi salva, ela fingia, ela se mostrava como um cristão, se mostrava muitas vezes como um pastor, como um obreiro. Talvez muitas pessoas até se converteram com a pregação dessa pessoa, mas ela caiu. E se esse apóstata ele então cai, é impossível que ela seja reconduzida a Deus, ao arrependimento, porque ela crucificou a Cristo novamente. Eu vejo um pouco a aplicação desse quarto ponto naquilo que Cristo fala em Mateus capítulo 7, quando ele inicia dizendo a respeito do julgamento, diz assim: pelos frutos vocês conhecerão. Seria uma forma da gente julgar, assim, olha, pelas obras vocês conhecerão quem de fato é cristão. Só que mais seguidamente ele fala a respeito daqueles que dizem que operam milagres, que falam Senhor, Senhor, que somente ele conhece o coração. Creio que seria a aplicação melhor desse texto, seria nesse quarto ponto. Sim. De que embora a gente não possa ver, embora tenha, abre aspas, os frutos demonstrando que é cristão, mas somente Cristo vai conseguir julgar, porque somente ele conhece o coração da pessoa. Justamente. No caso desses não eleitos. Justamente. Então a ideia é justamente essa. A gente pode conhecer um cristão pelos seus frutos. A gente pode olhar e falar assim: não, eu acho que é um cristão. Eu posso olhar e falar assim: não, realmente ele vive como um cristão. No entanto, se a pessoa ela diz Senhor, Senhor, mas na verdade ela nunca foi salva, e pode ser que ela chegue no céu e diga, Senhor, Senhor, eu fiz milagres, eu fiz não sei o que, e Deus olha para você: não, nem te conheço, eu não sei nem quem você é, porque você não entregou de fato sua vida verdadeiramente. Exato. Sobre a pessoa que viveu essa passagem, que conheceu os mistérios de Deus e vivia na igreja, ou desviado mesmo, que se torna um apóstolo, se refere, você acha, ou a esse pessoa que segue dentro da religião cristã? Existe uma diferença entre um apóstata e um desviado. E essa diferença, quem sabe, na verdade, desse coração é somente Deus. Então, um desviado é uma pessoa de duas uma. Um desviado é de duas uma. Ou uma pessoa que realmente creu em Cristo Jesus, ela se desviou por um período, mas logo Deus vai a trazer de volta, porque ele é um cristão. Talvez não entendeu direito alguns pontos, talvez está caindo em seus pecados, mas logo Deus vai trazer de volta. Então, um desviado, ele nunca vai morrer desviado. Ele sempre, Deus de alguma maneira vai voltar. Não existe crente desviado. Existe aquele cristão que está um período de sua vida confuso em sua mente, mas logo Deus vai trazer de volta. E existe o desviado que, na verdade, ele nunca foi salvo. Então, é isso que o texto está dizendo aqui. Que é o apóstata, que ele é desviado. A pessoa ela se fingiu como cristão,
mas na verdade ela nunca foi crente. E existe essa diferença entre esse tipo de desviado aqui e o apóstata. Porque existem aqueles que passaram um tempo na igreja, viram ali, participaram e tudo mais, mas logo saíram, e pode ser que Deus abra o seu coração, se arrependa e volte verdadeiramente para a igreja. Há muitas pessoas que passam anos na igreja e na verdade não são salvas. E talvez depois de 20, 30 anos dentro da igreja, em alguma pregação do Evangelho, Deus abre o seu coração para que ela verdadeiramente entenda. Tem um pastor já falecido, um professor de seminário, que é o Carlos Oswaldo, ele já faleceu. Ele só foi se converter ao Senhor no seu 3º ano do seminário. No 3º ano do seminário, em uma pregação, foi que ele entendeu o Evangelho e ele falou assim: agora eu me converti, agora Deus me converteu. Só que ele viveu na igreja desde a sua infância. Só que passou o tempo, e ele entendeu, só foi entender depois do 3º ano do seminário. E aí depois que ele entendeu, ele foi batizado de novo e tudo mais. Mas existem muitos cristãos assim, muitos cristãos que eles estão dentro da igreja, mas ainda não foram convertidos. E pode ser que em alguma pregação do Evangelho, essa pessoa então se converta. O meu papel aqui, por exemplo, irmãos, de pregar o Evangelho, é sempre de pregar o Evangelho pensando que existem essas pessoas. Existe o cristão que está com o seu coração desviado, existe o cristão verdadeiro, existe aquele que acha que é cristão, mas não é cristão, e precisa ser confrontado com o Evangelho para se converter, e existe talvez pessoas que serão apóstatas, que estão enganando, que estão vivendo uma vida de falsidade, e que uma hora ou outra pode ser que saia da igreja falando mal de Deus, falando mal da igreja, vire um ateu, e então esse é um apóstata, e nunca ela vai voltar para Cristo. Não há mais arrependimento para essa pessoa. Então existem esses não eleitos que, mesmo ouvindo o Evangelho, pode ser que não se arrependam, porque não são eleitos. Vamos para o final aqui. Muito menos então poderão ser salvos os que não seguem a religião cristã, por mais diligentes que sejam em conformar suas vidas à luz da natureza e regras da religião que professam. Então, por fim, o que ele está colocando aqui é que os não eleitos, eles não podem ser salvos porque seguem uma outra religião. Então, hoje, o liberalismo teológico, ele diz que o que importa para uma pessoa ser salva é se ela for religiosa, independente da religião. Então muitos dizem isso, muitos dizem. Não só no cristianismo, muitos católicos, muitos espíritas, muitos outros que dizem o seguinte: não, o que importa é a gente adora o mesmo Deus, o que importa é adorar um Deus, o que importa é ser religioso. Mas não é a religião que salva, não é a diligência em seguir o seu Deus e fazer coisas para esse Deus que salva. O que salva é a fé em Cristo Jesus, e somente em Cristo Jesus. Então, muitas vezes a gente cai no erro de dizer assim: não, essa pessoa não seguia Cristo Jesus, mas a sua religião foi uma pessoa muito religiosa, muito diligente, ela foi muito convicta, ela foi muito zelosa. Mas o que Paulo fala lá em Romanos, como a gente já viu, é que o zelo sem conhecimento não adianta de nada. Não adianta a pessoa ser zelosa com a sua religião, mas não entregar a sua vida a Cristo Jesus. Não adianta nada. Então, por isso que nós devemos pregar o Evangelho a essas pessoas, chamar essas pessoas, convidar essas pessoas à salvação, e Deus então ir trabalhando. Enquanto a gente vai pregando o Evangelho, Deus vai trabalhando para que essa pessoa creia em si. Então, qual é o nosso papel nisso tudo aqui? O nosso papel é pregar o Evangelho. Não é a gente que chama
a pessoa para ser salva? Quem chama é Deus. Nosso papel aqui é simplesmente pregar a Cristo. Nós podemos fazer convites, nós podemos falar para a pessoa: creia, se arrependa, realmente professe Cristo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Mas quem chama a pessoa a ser salva é Deus. E quando Deus chama, é impossível a pessoa rejeitar. Então, quando Deus chama uma pessoa, quando Deus me chamou, foi impossível eu rejeitar. Quando Deus te chamou a confessar a Cristo, é impossível você rejeitar. Então, de duas uma, né? Encerrando aqui. De duas uma aqui, só para encerrar. Ou você já foi chamado por Deus e você creu, ou você está sendo chamado por Deus e ainda não professou, e ainda não confessou. Então talvez Deus ainda está chamando você, ainda está te convidando. Você precisa confessá-lo como seu Senhor e como seu Salvador. É a sua responsabilidade. Você precisa confessar a Cristo Jesus.